Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson Serrano e nós vamos para mais uma aula de lógica de programação. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as estruturas de controle. Nós já aprendemos que para fazer um algoritmo são necessários vários comandos dentro de uma determinada estrutura. Para essas estruturas nós damos o nome de estruturas de controle. Em vários momentos do seu código, você vai precisar realizar um teste. E dependendo desse teste, se ele for verdadeiro ou falso, ele vai executar um determinado comando, uma determinada instrução. Então, para entender melhor essa estrutura, pense no seguinte problema. Ó. Leia um número e se esse número for maior do que 10, multiplique por 0,1. Então, a pergunta que você tem que fazer é, o número digitado ele é maior do que 10? Se a resposta ela for positiva, multiplica por 0,1. Se ela for negativa, não é necessário fazer nada, não é mesmo? E para entender essa estrutura, nós vamos começar com o desvio condicional simples. O se então, é se, se mesmo, então. Veja como ele é representado. Nós temos o se, na frente a condição, o então e os comandos. E finalizamos eles com o fim se. Finalizamos ele, né? Com o fim C. O que isso quer dizer? Ele vai ter uma condição, caso essa condição ela seja verdadeira, ele vai realizar uns comandos que após executar esses comandos, ele vai finalizar. Já se essa condição ela for falsa, ele vai pular essa estrutura de comando e vai continuar fora dessa estrutura. Então agora eu quero mostrar para vocês lá no Visual G como funciona essa estrutura na prática. Vamos lá? Já estou aqui com o meu Visual G aberto e para trazer esse exercício do desvio condicional simples, vou trabalhar o seguinte com vocês. Ó, imagina essa situação. Receber 4 notas de um aluno e calcular a sua média. Após escrever uma mensagem de aprovado se a média desse aluno for maior que 7. Primeiro vamos nas nossas variáveis. Se são 4 notas, eu vou precisar de 4 variáveis. Vou dar elas o nome de N1, vou colocar em maiúsculo para ficar mais fácil para vocês verem. N1, N2, N3 e N4. Todas elas do tipo real, porque essa nota pode ser fracionada, ele pode ter tirado 9,5, 9,2. Agora, para a gente continuar, sabemos que preciso calcular a média. Então, eu vou precisar de uma nova variável para guardar essa média do aluno. Então, eu vou colocar como real também e vou escrever como média. Agora, vamos ao início do nosso código. Vou trabalhar aqui o escreva e vou perguntar a nota do aluno. Então, digite a N1. 2 pontos, vou dar um espaço. Após isso, vou pedir para ele armazenar dentro de uma variável, que vou chamar ela de N1. Eu vou fazer isso com todas as outras também. Ó. Escreva, entre aspas, digite a N2. 2 pontos, feche parênteses, e vou armazenar isso dentro da variável N2. E eu vou copiar isso aqui, porque a estrutura é a mesma, a gente faz isso para ganhar um pouquinho de tempo. Ctrl C e Ctrl V. Agora eu vou precisar somente mudar aqui, né? Então digite a N3 e armazena isso dentro da variável N3. Digite a N4 e armazene isso dentro da variável N4. Agora é o seguinte, eu vou receber as notas desse aluno e vou armazenar dentro das variáveis, tá certo? Só que eu vou armazenar isso dentro da variável média. Então, média vai receber o quê? N1 mais N2 mais N3 mais N4. Fecho parênteses e divido isso por 4. Por que eu coloquei entre parênteses? Isso aqui é regrinha de matemática. Se eu deixar fora de parênteses, ele vai fazer primeiro a divisão, para depois ele vir e fazer a adição, a soma. Então, ele vai pegar o N4, dividir por 4, e depois ele vai somar com N1, N2 e N3. Então, está errado. Coloco dentro de parênteses, divido por 4. Tudo bem? Legal. Vou apertar o F9 aqui para ver se isso aí vai funcionar. Olha lá, digite a N1, vai ser 10. Digite a N2, também 10. Digite a N3, 9. Digite a N4, 9.
Pronto, fim da execução, mas vamos dar uma olhada lá na nossa memória. Vejam que média recebeu lá o valor de 9,5. Então ele está funcionando, ele está somando 10 mais 10 mais 9 mais 9 e dividindo isso aqui por 4 e armazenando dentro da variável média. Agora eu preciso fazer o quê? Exibir uma mensagem para o usuário se ele está aprovado. Então qual é a minha condição? É se a nota for maior do que 7 ou igual a 7. Então, como é que eu faço isso? Agora eu uso o meu desvio condicional simples. Se, lembram a estrutura nossa? Dentro de parênteses eu tenho a minha condição. Qual é a condição? É se média for maior ou igual a 7. Fecho parênteses. Então, aqui eu já tenho uma condição. O que eu vou fazer se essa condição for verdadeira? Eu vou exibir uma mensagem para o usuário. Então, lembra da nossa estrutura? O que eu faço agora? Escreva. Tá? E eu coloco aqui, aprovado. E fecho aspas e fecho parênteses. Não posso esquecer de finalizar o meu C, com o fim C. Tudo bem? Então já está feito aqui, ó, bem simples. Ó. Se a média for igual ou maior que 7, então ele vai executar algumas instruções. Se ela não for maior ou igual, ela vai pular essa instrução que começa na linha 22 e vai direto aqui para a linha 25. Vamos executar agora com F9 para ver como fica. Vou pegar as mesmas notas, 10, 10 de novo, 9 e 9. Ó, veja que o aluno foi aprovado. O que, que ele fez? Ele foi até a nossa variável média, verificou o valor que estava lá e fez a comparação com o 7 que nós colocamos aqui. Ó. Ele é maior ou igual a 7? É. Então, ele vai executar essa linha de instrução que está aqui dentro. Ó. Aprovado. Foi o que ele trouxe aqui. Tudo bem? Eu poderia também trazer aqui como resultado a própria média do aluno, né, para ele saber qual é a média dele. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma concatenação, né? Então, eu tenho aqui, ó, vamos melhorar essa mensagem. Ó. Você foi aprovado com a média. Agora eu preciso trazer a média. Vou dar um espaço aqui. Então, eu vou concatenar. Eu vou colocar uma vírgula aqui no final e vou trazer a própria variável, que é a média. Então, quando eu faço isso, ele traz o valor que está dentro de média. Vamos ver agora como fica. F9, 10, 10 novamente, 9, 9. E ele traz para mim aqui, ó, você foi aprovado com a média 9,5. Tá? Aí vocês podem me perguntar, poxa, mas e caso ele tenha sido reprovado? Vejam bem, existem outras formas de fazer isso aqui, tá? Mas como nós estamos trabalhando especificamente com o desvio condicional simples, eu vou precisar fazer novamente esse teste aqui, ó. Então eu fiz um teste, se ele for maior ou igual a 7, agora eu faço um teste se a média for menor do que 7. Tá? Não pode ser menor ou igual, porque igual já é caso ele seja aprovado. Então, eu vou trazer aqui, vou fazer novamente o então. Ele vou pedir para escrever o quê? Você não foi aprovado. Fecho aqui e finalizo o fim C. Vou apertar o F8 para vocês verem o que vai acontecer. Tá? Para a gente ver como isso é muito mais fácil. Ó. F8 novamente, vejam que ele está vendo as nossas variáveis, criou elas, armazenou na memória. Agora ele entrou dentro do início do nosso código, dos nossos comandos, e ele pede para digitar N1. Vou colocar 10. Novamente, F8, outra média, 10. F8, outra média, vou colocar 1. F8, outra média, 1. Outra nota, 1, perdão. F8 novamente. Agora ele vai calcular essa média, vou apertar F8. Beleza, ele calculou a média, e aqui a gente pode ver ó, que a média dele é 5,5, ou seja, é inferior a 7. Então, o que ele está fazendo agora? Ele está na linha 22. Então, ele vai verificar se essa condição aqui é verdadeira. Somente se ela for verdadeira é que ele vai executar isso aqui. Caso ela seja falsa, que é o que vai acontecer, ele vai pular essa estrutura e vai continuar a partir da linha 25. Aí ele faz um novo teste para verificar se é menor que 7. Então, vamos lá. F8 novamente,
Ó, vejam que ele já pulou aquela estrutura e não mostrou nada para a gente na tela. Agora F8 de novo, vejam que ele viu que é verdade e agora ele trabalhou aqui com o escrevam. Ele entrou dentro dessa estrutura. Escreva, você não foi aprovado. Vou apertar F8 de novo, é para aparecer isso na tela. Perfeito. Você não foi aprovado. F8 novamente, acabou o nosso programa. Então vejam que existem outras formas de fazer isso, tá? De chegar a esse resultado, mas lembro mais uma vez que nós estamos trabalhando exclusivamente com o desvio condicional simples. Por isso eu faço esse teste 2 vezes. O que eu queria na aula de hoje é mostrar para vocês essa nova estrutura, essa nova linha de instrução, que é o desvio condicional simples, onde dentro de uma condição eu posso executar um ou mais comandos. Tudo bem? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar com desvio condicional composto. Nos vemos até lá. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. Não esquece de se inscrever no nosso canal para você receber nossos vídeos. Até a próxima aula. Tchau!